Olá, turminha linda do meu coração! Como estão vocês, galerinha? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes na companhia da sua família, na companhia dos seus amigos e principalmente na companhia de Jesus e do nosso querido e amado Espírito Santo. E aí, prontos para mais uma pergunta que as crianças fazem ser respondidas? A nossa pergunta de hoje é essa daqui: como podemos ter certeza? Você pode ter já feito esse tipo de pergunta: mamãe, quem que fez o mundo? Papai, quem é Deus? Quem fez Deus? Como é Deus? Vovó, quem me fez? De onde nós viemos? Perguntas após perguntas, e muitas crianças, assim como você, têm perguntas, mas nem todos sabem as respostas. É possível achar as respostas dessas perguntas que vocês fazem? Sim, é possível encontrar a resposta. E é também possível estar absolutamente certo sobre essas respostas, sem ter dúvida nenhuma. É possível saber como é Deus, é possível saber quem é Deus, é possível saber entender o que Deus quer que nós façamos e como nós sejamos. É possível saber como realmente nós somos. Como podemos ter certeza? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, vamos lá. Outra perguntinha aqui. Você sabe o que o vidro é? Você sabe o que o vidro é? Tenta imaginar um mundo sem o vidro. Que lugar estranho que seria, né? As janelas sem vidro, portas sem vidro, não é? Não haveria óculos, não haveria copos, não haveria telescópio e assim por diante. Não haveria nenhum dos objetos que nós vemos aqui, ó, na nossa figura. Há muitas fábricas de vidro em nosso país. A professora Esther, aqui na cidade que ela mora, tem uma fábrica de vidro famosíssima. Eu tenho certeza que aí na casa de todo brasileiro, aí na sua casa, tem algum utensílio doméstico de vidro feito na empresa aqui da cidade onde eu moro. E o vidro, ele é feito de um tipo especial de areia misturado a muitos tipos de produtos químicos. E é impressionante e maravilhoso que exista tanto tipos de objetos feitos de vidro. Hoje, ó, eu trouxe aqui alguns que você possa ver. Ó, por exemplo, esse copo aqui, ó. Isso aqui é um vidro, não é? É feito de vidro. Mas é um vidro o quê? Transparente, que reflete outro lado. Mas tem outro tipo de vidro, que é esse daqui, ó, que é o espelho, isso mesmo. Se o vidro for tratado assim de maneira especial, né, com tipo de produto, ele fica transparente. Mas se ele for tratado com outro tipo de produto, ele fica assim, ó, não transparente, mas reflexivo. Então, ó, no espelho é onde eu me arrumo, é onde eu me vejo se minha roupa tá boa, se eu não tô suja quando eu vou sair, principalmente a gente que é menina, né? Nós nos olhamos no espelho, vemos se estamos bem, como é que estamos. Mas existe um outro uso para o vidro, e este é o mais comum, que é esse daqui, ó. O espelho é o vidro tratado de uma maneira especial, mas o vidro para ser feito o copo, ele é tratado de forma diferente, porque ó, ele é transparente, ó. Olha, o que eu vou colocar aqui, você me vê através dele. Agora já o espelho não. O espelho só me reflete. Eu me vejo no espelho. Eu não me vejo aqui, ó, atrás do espelho. Aqui eu não estou me vendo, eu só estou me vendo aqui. Agora, se eu coloco o vidro assim, ó, transparente, eu vejo através dele, não é? E vidro como este é usado para a janela das casas ou nos carros. É usado para o óculos, é utilizado também lá nos laboratórios científicos. Alguns são simples e quando olhamos através deles, tudo parece tamanho normal.
mas alguns também aumentam as coisas bem grandes, assim, ó, como a lupa. A lupa, ou você coloca ela pertinho, você vê a letra bem grandona. Se você coloca, vira o lado, você vê tudo bem pequenininho. O vidro é verdadeiramente uma invenção maravilhosa. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque a Bíblia, crianças, ela é um espelho, isso mesmo. Você já sabe, ó, que tipo de livro é esse? Tá aqui, ó. Esse livro aqui é a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é o nosso espelho. Ela é o livro mais especial do mundo inteiro. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Esta é a maneira, através aqui da Bíblia, que Deus fala conosco. Nós não podemos ouvir as palavras de Deus com os ouvidos, mas podemos ler a sua palavra com os nossos olhos. E por isso que é tão importante ler a Bíblia. E é na Bíblia que Deus responde todas as nossas perguntas e nos ajuda a ter certeza das respostas. Você sabe que a Bíblia não é somente um livro ou uma coleção de livros? Ela é também um espelho. Quando lemos a Bíblia e olhamos para ela, nós vemos como nós somos de verdade. Aqui, ó, por dentro. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está se olhando no espelho de Deus. E Tiago, que era irmão de Jesus, ele escreveu aqui no seu livro que está na Bíblia, no Novo Testamento, no capítulo 1 e no versículo 23, está escrito bem assim, ó. Deixa a professora Esther achar aqui, ó. É semelhante, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, é semelhante ao varão que se contempla no espelho o seu rosto natural. Então, ó, quem lê a palavra de Deus e não cumpre, é como se ele olhasse aqui no espelho, né? Então, estou me vendo aqui. E às vezes nós olhamos no espelho verdadeiro como este e podemos não ficar muito felizes com o que vemos. Por quê? O espelho não mente, ó. Por mais que eu fale, eu sou linda, maravilhosa, poderosa, mas se eu olhar bem no espelho eu vou ver que eu já tenho umas ruguinhas, que eu já tenho aqui uma papada, porque eu já não sou tão novinha, né? Não sou ali a linda, maravilhosa, porque o espelho não mente pra gente. Ele não mente. E a Bíblia também, por ser o espelho de Deus para a nossa vida, ela não mente. O fato triste é o que Tiago fala aqui depois, ó. Porque, ó, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Mas, por quê? Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Ah, eu me olhei no espelho aqui, me achei linda, maravilhosa, poderosa. Aí, deixei o espelho lá no banheiro, pronto, fui embora, esqueci de como é o meu rosto natural. Ficou. Então, às vezes, nós olhamos para o espelho verdadeiro, né? E achamos que estamos bem, mas às vezes a outra pessoa que nos vê, né? Que a nossa vida tem que refletir Jesus, quando eles olham para a gente, será que eles estão vendo a gente da mesma maneira que nós estamos nos olhando? E existe também, crianças, alguns espelhos especiais assim, em feiras, festivais, em circo, cidade onde o circo chega, são aqueles espelhos que assim você vai passando assim pelo túnel de espelho, você parece que você tá bem gordão, outro você parece que você tá fininho, outro você parece bem alto, outro você parece bem baixinho. Por quê? São espelhos distorcidos. E quando olhamos para eles, a gente acha engraçado, né? Conforme você vai passando, vai mostrando a sua imagem. Nossos rostos às vezes fica deformado, cabelo estranho, mas é só uma brincadeira, é claro. E todos rimos porque sabemos que não somos assim, como aqueles espelhos distorcidos está mostrando. É culpa do quê? Do espelho. Mas há espelhos verdadeiros que refletem a nossa imagem do jeito que ela é. E a Bíblia, que é o espelho de Deus, para nos mostrar como nós somos refletidos para
Deus. E quando Deus queria que a Bíblia fosse escrita, ele dirigiu muitas pessoas especiais para escrever os seus 66 livros. Um dos seus propósitos principais era nos mostrar como nós somos de verdade. Às vezes pensamos que temos uma certa aparência ou gostaríamos de nos parecer com uma certa maneira, mas o espelho nos mostra como realmente somos. Mas lembre-se, esse espelho é totalmente verdadeiro no que ele mostra. A palavra de Deus é o que Deus disse, como nós somos. Então, aqui dentro da Bíblia, ela nos mostra como nós somos realmente. E como é que nós somos? Nós temos uma natureza pecaminosa. Quando Deus fala, quando Ele mostra algo, você pode ter certeza que é verdade. E aí eu te pergunto, você lê esse livro? Você tem lido? Porque a palavra de Deus nós temos que ler ela todos os dias. O que nós vemos nela sobre Deus e sobre nós mesmos é absolutamente verdadeiro. Você pode confiar na palavra de Deus. Às vezes as pessoas mentem ou não falam a verdade. Eu e você também. Às vezes a gente pega uma mentira, omite alguma coisa aqui, outra ali, mas não Deus. Quando ele fala na sua palavra, você pode ter absoluta confiança no que ele diz. E a Bíblia, quando ela fala conosco, ela reflete o quê? Que nós somos pecadores, isso mesmo. Em primeiro lugar, é isso que ela nos diz. Na Bíblia, Deus dá várias ordens para nós. Fala para nós obedecermos a nossos pais, que está lá nos 10 mandamentos, não roubar, não mentir, não adorar nada a não ser Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Ao lermos essas ordens, nós percebemos que nós não temos obedecido, ou pelo menos algumas delas. Nós quebramos as leis de Deus e nós somos pecadores. Então o que nós vemos aqui, no espelho de Deus sobre nós mesmos, não é muito agradável. Não somos bons, nós somos maus. Precisamos que nossos pecados sejam perdoados. Se vamos um dia estar no céu com Deus, por que nós agimos mal? Por que nós pecamos? Em segundo lugar, o espelho de Deus nos mostra que nós temos essa natureza pecaminosa. O verdadeiro você e eu, lá dentro, é mal e errado. Por quê? Nascemos com uma natureza pecaminosa. As coisas erradas que nós fazemos são resultado da natureza errada que nós temos e da pessoa errada que nós somos. E a Bíblia nos mostra como somos, não só do lado de fora, mas lá dentro também. Nós precisamos ser transformados. Enquanto o Senhor Jesus esteve aqui na terra, uma certa ocasião, ele contou 3 histórias, crianças, sobre você e sobre eu. E essas 3 histórias nos dão 3 quadros de nós mesmos que você pode ver nesse cartaz, tá aqui, essa história tá lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Ao olharmos para o espelho de Deus, nós vemos que nós somos, como ovelhas perdidas, como a moeda perdida e como o filho perdido. Todos os 3 estavam perdidos e separados daquele que os amava. Da mesma maneira que você e eu estamos separados de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, tá aqui no livro de Isaías, no capítulo 53 e no versículo 6, está escrito bem assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Então, por causa do nosso pecado, nós estamos perdidos e separados de Deus. Que quadro triste, não é, crianças? Mas assim como nós somos, e é isso que nós vemos quando nós olhamos no espelho na palavra de Deus. Mas não se esqueça que nós podemos ver outra coisa na palavra de Deus. Existem boas notícias para nós. O resto do versículo aqui, Isaías 53:6, está escrito bem assim, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade
de nós todos. Então, a Bíblia nos ensina que o Senhor ama a ovelhinha perdida, que o Senhor está à procura da moeda perdida e o que o Senhor também ama o filho perdido e espera pacientemente que ele venha até ele. Porque, nós estamos andando e indo pelo caminho errado, isso mesmo. Quando olhamos no espelho, que é a palavra de Deus, a Bíblia, descobrimos que nós somos errados e pecadores, como nós vemos no versículo aqui, de Isaías 53:6. Cada um se desviava pelo seu caminho. Nós estamos indo pelo nosso próprio caminho, não estamos seguindo o caminho de Deus. O único caminho certo que nós deveríamos seguir. Nós estamos cada dia nos distanciando de Jesus. Mas, apesar de tudo que ele fez por nós lá na cruz, a Bíblia diz, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 12, está escrito: há caminhos que parecem certo ao homem, isto é, para mim e para você, né? Parece certo, mas no final nos conduz à morte. Está aqui em Provérbios 14:12, mas no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 25, está a mesma orientação, o mesmo versículo. Então, é tão importante isso que, na verdade, o que vemos aqui no espelho está escrito 2 vezes. Pensamos novamente lá no rapaz de Lucas 15. Ele estava indo na direção errada, mas ele não sabia, pelo menos no começo, ele não sabia que ele estava indo na direção errada. Ele virou as costas para o seu pai, para a sua casa e foi para um país distante. Tudo parecia uma grande aventura para ele. Festa, amigos, comes e bebes. Ele deliberadamente resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele virou as costas para aquele que o amava e para o lar aonde ele morava. Mas antes de culpá-lo, nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Precisamos olhar aqui para o espelho da palavra de Deus e nos fazer a pergunta: será que nós não fazemos o mesmo com aquele filho perdido? Que aqui na palavra de Deus, o título da parábola que Jesus contou é a parábola do filho pródigo. Será que ao invés de nós irmos até Jesus, nós não estamos virando as costas para ele, seguindo o nosso próprio caminho? Nosso espelho, a Bíblia, também é um mapa que nos mostra o caminho aonde ir. Jesus Cristo disse, está aqui em João 14:6, está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu te pergunto, você está indo pelo caminho de Deus ou propositadamente indo pelo seu próprio caminho? Por quê? Se você está indo, criança, pelo seu próprio caminho, sabe como que seu coração está? Você está, triste pelos seus próprios pecados. Isso mesmo, como um menino aqui dessa figura, Você já percebeu se você está na direção errada? E quando você está na direção errada, você fica triste? Você já percebeu isso? O nome do rapaz da história, a Bíblia não fala. Não diz o nome dele. Nós, geralmente, só está aqui no título da parábola, o filho pródigo. Ele pensou, no começo, que iria se divertir, que estava bem, distante da sua casa, do seu pai, que o amava. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha pedido ao pai a sua parte da herança. Quando chegou no país distante, começou a gastar, como se não houvesse amanhã, e foi gastando. Só que, o que aconteceu? Com o tempo, tudo parecia bem, mas o dinheiro aos poucos foi acabando. E junto com o dinheiro que acabou os amigos, acabou a festa. E aqui na Bíblia fala que houve uma grande fome ali para aquele país, para aquela terra onde ele foi. E a comida se tornou escassa e muito cara. Então, por fim, ele acabou gastando todo o seu dinheiro para comprar alimento. E finalmente,
ele gastou tudo, ele já não tinha mais o que comer. E o único emprego que ele arrumou, sabe o que foi? Foi ser cuidador de porcos. Olha só a sujeira que aquele jovem que era um herdeiro rico foi se meter. Deixou de ser um filho amado dentro da casa do seu pai para ele lidar com porcos, crianças. Já imaginou que o bicho fedido, que tem um cocô fedido do porco só tem uma coisa boa, a carne, né? A professora Esther gosta da carne do porco. Mas ele é um bicho que vive aonde? Na lama, na sujeira. Então aquele jovem foi cuidar de porcos e ele queria comer, só que não tinha comida. E ele desejou se alimentar da comida dos porcos. Ah, pensa nisso. Você querer comer a comida, a lavagem que os porcos comem. E sentado ali com os porcos, ele começou a perceber o que tinha feito e como ele tinha sido tolo. Lembrou-se do seu pai e do quanto ele o amava. Lembrou-se de como o pai ficou triste quando ele saiu de casa. Ele agora sabia que tinha magoado muito seu pai e isso deixou triste. Ai, mas como ele estava desconsolado. Aí ele pensou, pequei contra Deus e contra meu pai. Você que anda seguindo pelo caminho errado, você, quando se olha no espelho da palavra de Deus e vê esse jovem, você também se vê? Você percebe o quanto você magoa Jesus, que o ama e quer que você venha a Ele e ande com Ele? Você já imaginou quanto você magoa Jesus? Quando você fala, eu não quero saber de Jesus, isso daí, coisa de ser crente, ser cristão, isso aí não tá com nada não. Já imaginou quanto você magoa Jesus? Quanto você deixa Papai do céu triste? Olha só, você não sente por isso? Deus está falando, crianças, aí no seu coração e dizendo quão errado você está. Esse menino aqui no cartaz, ó, não poderia ser você? Qual é o pior pecado de todos? Você pode dizer, roubar, o outro, matar, mentir. Mas sabe qual que é o pior pecado de todos, crianças? A Bíblia deixa muito claro que o pior pecado de todos é você virar as costas para o Senhor Jesus, é virar as costas para Deus. O pecado, é pecado você não confiar em Jesus. E o pecado te leva para a direção errada. Essa é a pior atitude que alguém pode ter. Olha só, o próprio Jesus, aqui no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 36, está escrito bem assim, ó. Deixa a professora Esther abrir aqui, ó. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Então, quando você magoa Jesus, quando você não quer saber dele, você o rejeita, ele fica triste, mas ele não o joga fora. Quando você resolve voltar para o caminho de Deus. Então, ó, aqui está escrito também, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então Deus fica muito irado, muito triste, quando nós não confiamos nele, preferimos andar pelos nossos próprios caminhos. Então, ó, nós precisamos vir até ele, ó. O jovem sentou-se ali com os porcos e percebeu o quanto a sua decisão de ir pelo seu próprio caminho havia magoado seu papai. Então ele começou a pensar no que ele deveria fazer. Ele pensou, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu, tem um banquete na mesa. Eu não vou ficar aqui mais não. Vou dizer para o meu pai que me arrependo do que eu fiz. E ele não precisa me aceitar mais como filho, apenas como um empregado seu. Se ele me aceitar como empregado lá na casa dele, para mim já tá ótimo, porque tá melhor do que eu aqui, querendo comer comida de porcos. Então ele se levantou, deixou os porcos e voltou para casa, no seu novo caminho. Eu imagino
o que vai acontecer quando ele chegar na casa dele? O que será que vai acontecer, hein? Será que o pai dele vai dizer: ah, você foi se chafurdar com os porcos? Continua lá, não quero saber de você mais não. Mas antes de nós sabermos o que aconteceu com esse jovem, vamos pensar a respeito de nós mesmos, turminha. Você já se viu no espelho de Deus na Bíblia? Você sabe que está indo pelo caminho errado e se distanciando do Senhor Jesus? Você está pesaroso pelo seu pecado e por magoar Jesus? Ou você está de boa, não está nem ligando? Você está pronto para dar meia volta e vir a Jesus, que o ama tanto, pedir perdão para ele? Está pronto para fazer uma mudança de direção? Igual aqui, ó, o menino que estava indo pelo seu próprio caminho e resolveu mudar de direção? Você está pronto para fazer isso agora mesmo? Eu espero que sim. Ao chegar cada vez mais perto de casa, o jovem provavelmente começou a ficar nervoso. Ai, o que será que vai acontecer? Qual será a reação do meu pai? Mas ele não precisava se preocupar, sabe por quê? Porque quando seu pai todos os dias vinha até o portão lá, a entrada da sua fazenda, ele ficava olhando pelo caminho todos os dias, esperando para ver se aquele seu filho estava retornando ou não. Então, quando ele viu aquele filho, ele deu boas-vindas para ele e o recebeu. Seu pai o abraçou e deu a oportunidade dele pedir para ser seu servo. Criança, vocês terão exatamente o mesmo tipo de boas-vindas do Senhor Jesus se vocês derem as costas para o pecado e para os seus próprios caminhos. O Senhor diz, ó, aqui na Bíblia, olha só o que é que ele fala aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês, em João 6:37. Olha só o que está escrito aqui, ó. E quem vier a mim, jamais eu rejeitarei. João 6:37. Então, ó, quando você vem para Jesus, quando você procura por Ele, Ele jamais vai te rejeitar. Ele está te esperando de braços abertos para te receber, assim como aquele pai recebeu seu filho de braços abertos. Jesus está esperando você tomar a decisão de querê-lo em sua vida novamente. Ó. E a Bíblia, crianças, além dela ser um espelho, ela é também uma janela. Isso mesmo. Às vezes, ó, o vidro é um espelho que a gente pode ver. E às vezes o vidro é uma janela e nós podemos ver através da janela. Sim, a Bíblia é o espelho que reflete a nós mesmos e nos mostra como somos, e ela é uma janela pela qual nós podemos ver o Senhor Jesus e ver como Ele é. A Bíblia nos fala a respeito de como o Senhor Jesus é, então nós precisamos estar prontos para o convite, porque Ele está convidando para que nós voltemos para Ele e também para que nós o vejamos dentro da sua palavra, porque o Senhor Jesus nos ama e Ele morreu por nós, apesar de nós termos pecado. Ele nos ama e Ele quer que nós deixemos de seguir o nosso próprio caminho e sigamos a Ele. Ele quer que você venha até Ele. E quando você vier, Ele receberá, Ele dará boas-vindas e você terá duas alegrias. Em primeiro lugar, Ele vai perdoar todos os seus pecados. E assim como o filho perdido que voltou para casa, o pai, depois que o recebeu, o abraçou, beijou, falou: tragam a melhor roupa e vista nele. Ele preparou um banquete. Então, quando você vier a Jesus, você também vai ganhar uma roupa linda, muito bonita, uma nova roupa. Mas é uma roupa que o dinheiro não pode comprar. Vai servir direitinho. Essa roupa é bonita, é especial e nada, não vai sair de moda nunca, não vai estragar.
Aí você vai falar, mas como pode existir uma roupa assim, professor Esther? Essa vestimenta é uma figura do Senhor Jesus e da sua pureza e da sua perfeita bondade. Aqui, ó, nós temos assim como um reflexo da figura de Jesus. Mas ele de fato é a vestimenta. Ninguém mais pode vê-la a não ser Deus. Vindo a Jesus, quando Deus olha para você, ele não te vê, ele vê o seu pecado perdoado através do sangue de Jesus. Ele o vê assim, ó, todo branquinho, com o seu coração limpinho, desse jeito assim, ó. Quando ele olha, ele vê as suas vestes limpas, porque elas foram lavadas e remidas no sangue de Jesus. É assim que Deus o Pai o enxerga. Então, ó, eu encorajo você, criança, a vir a Jesus Cristo hoje. Você não pode vê-lo, você não pode tocar nele, mas em seu coração você pode vir a ele e conversar com ele. Você pode pedir a ele que ele o perdoe e transforme você. E assim ele fará. Porque, ó, como o versículo que eu mostrei para vocês, ó. E quem vier a mim, jamais o rejeitarei. João 6:37, tá vendo? Todos que vão a ele, ele jamais vai rejeitar. Então vamos fazer uma oração? Querido Jesus, eu confesso que sou pecador, eu confesso que assim como aquele filho perdido, aquela moedinha perdida, aquela ovelha perdida, eu estou perdido em pecado. Mas eu creio que o Senhor é o único capaz de perdoar os meus pecados e me dar a salvação. Então, papai, eu te peço que o Senhor entre na minha vida e venha ser o meu Senhor e Salvador. Desde já te agradeço. Amém. Crianças, olha, eu tenho aqui uma música para fixar o nosso aprendizado de hoje. É uma música que fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus. É uma musiquinha bem fácil. Eu vou cantar para vocês ela aqui e vocês tenho certeza que vão gostar. É bem assim, ó. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é a revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida pelos pecadores e morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Então, quando você crê na Bíblia, que é a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus vai estar te orientando. Todas as vezes, criança, que você quiser falar com Deus, você vai o quê? Você vai orar, vai falar para ele, falar assim, papai do céu, olha, eu tô com esse problema, ou então você vai orar contando para ele o seu dia, vai contar para ele as suas alegrias, suas tristezas, os seus problemas. Aí quando você terminar de orar, você vai falar desse papai do céu, agora eu vou ler a tua palavra, faça com que eu entenda o que o Senhor quer falar comigo através da sua palavra. Daí você vai abrir a Bíblia, vai ler um texto completo, uma história linda, maravilhosa, ou apenas um versículo, porque todos os dias nós temos que conversar com Deus, falar com Ele. E quando nós lemos a Bíblia todo dia, é Ele falando conosco também. Bom, espero que vocês tenham gostado da resposta da nossa pergunta de hoje. Como podemos ter certeza? Através da Bíblia, a palavra de Deus. Entra no nosso canal Virtudes Kids Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha, tá bom? E um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro para mais uma perguntinha respondida. Tchau, tchau, turminha!